É tudo que eu falei e vamos falar sobre Clean Architecture. Vocês passaram no teste. Bom, então, vocês vão dar de cara com esse diagrama aqui muito, mas a ideia não é parte dele. E como eu falei, vocês podem procurar os artigos e vocês vão ler sobre isso aí, vão entender cada coisinha e pode trazer para o seu contexto e vai resultar basicamente onde nós chegamos. Basicamente, vai convergir para a mesma coisa. Mas vamos lá. Voltando sobre o domain. Então, nós temos o domain, como eu falei, que ele não depende de ninguém, ele é onde vai estar as regras do negócio. Vamos dizer assim, nós temos um outro componente, vamos falar assim, que são os data sources, então eu posso chamar ele de data. E ontem nós falamos sobre a camada de apresentação. Estamos aqui no presentation, beleza. Então, o domain ele não depende de nenhum dos dois, porém os dois dependem do domain. Então, eu tenho o presentation que depende do domain e tenho o data que depende também do domain. Então, se uma forma simples de explicar como nós poderíamos traduzir, assim, de forma simplória, seria dessa forma. Nós temos essas camadas e eles dependem do domain. E vamos trazer, então, para o nosso contexto de uma forma um pouco mais específica. Nós temos o domain, nós temos a camada de apresentação, né? E aí nós temos vai ser os data sources. E aqui na nossa camada de apresentação, nosso caso específico, nós temos, eu chamei de view e presenter. A view quer dizer que é a view e a view controller, poderia ser SwiftUI, enfim, o que tivesse lá dentro. E aí, na camada de data aqui, tem dois carinhas que, na maioria dos projetos isso vai fazer sentido, em outros não. Mas é aqui que eu falei que a gente tem uma peculiaridade na nossa solução. Observe que os filhos de data, eles não é o pai, eles não, como é que eu posso falar para vocês? Existe aqui uma inversão de dependência. Ou seja, os filhos que conhecem o pai, e não o pai que conhece os filhos. Então, dessa forma, se amanhã eu tivesse que colocar outro módulo aqui, ele ficaria mais fácil. Porque, por exemplo, suponha que nós... Está atrapalhando o áudio para vocês aí? Não, deu para entender. Beleza. Então, suponha que, sei lá, você está implementando alguma coisa aí do lado de vocês, sei lá, e vai mudar algum... Vamos deixar de consumir um serviço lá e vamos mudar para outro serviço, e aí nós temos que mudar a camada network todinha. Então, basicamente, você teria que trabalhar nesse módulo aqui, mas como os filhos que conhecem o pai, então eu poderia aqui colocar um outro módulo que conhece o pai, e o pai ele poderia expor, por exemplo, interfaces, em alguns casos protocolos, e eu implementaria do lado, aqui atrás. Ou seja, para o data, ele não vai saber se está existindo um outro módulo, porque esse cara não conhece quem está aqui atrás. Então, aqui atrás eu poderia ter um monte de coisa, eu poderia ter um módulo para ficar mocando coisas da memória, por exemplo, mas que ele estaria concordando com o protocolo. E onde estaria esse protocolo? Aqui, nesse módulo de data. Então, eu sempre poderia fazer isso e ficaria muito transparente e não precisaria mudar aqui. Eu poderia colocar um outro cara aqui que concordaria com o protocolo, a interface que estaria aqui e, entre aspas, tudo funcionaria. Isso é uma coisa que tem a peculiaridade do nosso, que é diferente dos outros lugares. O que também isso aqui é legal, por exemplo, às vezes é muito fácil você ver só um modo de data e ele não tem os seus filhos estão aqui dentro. Separei porque são coisas diferentes, os filhos eles não se conhecem, ou seja, os irmãos eles não se conhecem, e ainda, por exemplo, se eu tivesse uma aplicação offline first para implementar, por exemplo, isso aqui estaria muito mais tranquilo de fazer, porque são coisas diferentes, e aqui no data eu só poderia chavear
observe que ele chaveia, mas como então? Ele vai chavear se ele não conhece nem ele, nem ele. Ele não conhece a implementação desses caras, mas ele tem uma interface, um protocolo que ele expõe aqui, que alguém vai ter que implementar. Então, ele trabalha aqui com protocolos. E aí alguém vai implementar. Então, eu importo esse cara aqui dentro. E isso vai ser tópico da manhã, mas que envolve o cliente. Então, e aqui, quando tem... Você vê que do domain aqui para o data, tem uma seta. Você fala, tá, mas você falou que ele não depende. De fato, ele não depende. Só que no domain aqui, ele precisa, de uma forma, especificar como ele vai conseguir esses dados, como esses dados virão para ele. Então, do mesmo artifício que nós utilizamos daqui, para cá, nós podemos utilizar aqui. Ou seja, no domain eu posso ter um protocolo, que, por exemplo, eu posso falar, eu quero um get user, ou eu quero um repositório, e ele vai trazer um usuário, ele vai trazer uma lista de posts, enfim. Eu descrevo aqui e alguém vai implementar aqui. No caso, eu vou implementar aqui. E aí, aqui no data, ele vai saber, eu então vou ter que ter uma interface aqui para um data source local, um data source remoto, então ele cria um protocolo para isso. Ou seja, isso é o que nós chamamos de, mais uma vez, que eu falei ontem, inversão de dependência. Eu estou colocando um protocolo aqui, eu estou dependendo dele, só que ele vai ser implementado aqui, e os dois estão dependendo de uma interface. E o domain, ele acaba sendo importado aqui, mas não o data importando o domain. Bem como o presenter, ele importa o domain, ou seja, ele conhece. Quando eu falo importa, ele conhece. Tem uma coisa aqui interessante que nós vamos falar depois, lá no nosso projeto, entender que, quando eu falo que um presenter, ele importa o domain, beleza, ele conhece, mas a minha view não tem que conhecer o domain. Para mim, ele nem sabe que existe. O máximo que a view vai conseguir conhecer aqui, a minha view control, é o presenter e mais nada. Então, existe uma linha que separa. Então, se eu tenho um objeto aqui a nível de domain, possivelmente eu vou ter que criar um objeto a nível de presenter, a nível de apresentação, e quem a minha view vai consumir vai ter esse objeto de alguma forma. Por exemplo, suponha que por exemplo, está vindo em um objeto, ele vem um URL, só que ele vem uma string. Só que a view, ele não precisa, né, de uma string, mas ele precisa, de fato, de um objeto URL. Então, o presenter poderia ter aqui um objeto a nível de... A camada de apresentação pode ter um objeto a nível de apresentação, onde ele já poderia, ao invés de expor uma string para a minha view controller ter que construir essa URL, por exemplo, e depois colocar ali alguma coisa, eu já poderia expor uma URL, por exemplo. Então, são coisas desse tipo. Eu tenho uma data. Havia uma data de uma forma lá que chega para mim. Beleza, na minha camada de apresentação, eu posso ter um objeto, mais uma vez, a nível de apresentação, que já vai converter, né, vai formatar aquela data, e quando a view for consumir aqui, ele só vai consumir aqui, não vai se preocupar mais em formatar, não vai se preocupar mais nada. Então, é muito fácil, às vezes, você ter um objeto a nível de apresentação, a nível de domain, a nível de data. Então, isso é muito fácil de acontecer. Então, vai ser objetos, assim, com características diferentes e que corresponde aonde ele está. Em alguns casos, não. Vai depender do que você está fazendo e se uma coisa ele vai te atender ou não. Tudo depende do que você está resolvendo. Bom, mais uma vez, nós iremos ver lá no nosso código, que junto à camada de apresentação, como nós vimos ontem, nós temos uma pastinha de injeção de dependência. Eu vou mostrar para vocês que esse cara, especificamente, não precisaria estar aqui dentro. Ele poderia estar em outros locais. E também não existe uma descrição disso aqui assim, ninguém fala assim, isso aqui ele tem que ficar em um lugar ou não. Mais uma vez, depende do que você está resolvendo, do que você quer fazer. Mas, assim, o importante hoje nós vamos se ater só ao domain, então nós podemos pensar que
Domain não depende de ninguém, todo mundo depende dele, todo mundo entre aspas, né? Porque a minha view não depende dele diretamente, mas depende de um presenter, que o presenter depende dele. Então, podemos pensar dessa forma. E depois, em outro momento, nós iremos ficar específico só nos data sources aqui. Então, em resumo, isso seria o Clean Architecture. Então, dessa forma, fica bem muito fácil de você perceber e saber que onde as coisas têm que ficar. Onde isso aí tem que ficar. Vocês vão perceber que o presente, por exemplo, como nós fazíamos antes lá através do MVP, na maioria dos projetos que estão, você pode ver que tem muita coisa dele que poderia estar em outras camadas e que isso deixaria um presente mais enxuto e outro dos benefícios, como para testar, e também ele não ia ferir algumas coisas como ter mais de uma responsabilidade. Mas vamos ver isso com calma lá no código. Bom, aqui bom, voltando, estava um barulho. Vamos voltar para o nosso código. Bom, esse aqui é o mesmo projeto de ontem. Eu vou rodar aqui. Nós ontem implementamos a ida para essa tela aqui. Bom, beleza. E aí? Bom, diferente só do que nós tínhamos ontem, eu coloquei só alguns carinhas aqui que não faz parte do que a gente tem que explicar. E nós iremos colocar ele depois em outro módulo. Só, tá dando para escutar ainda, mesmo com esse barulho de um motor? Sim, tá dando sim. Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo então, também. Então tá beleza. Ok. Eu vou aqui criar um módulo, mas antes eu vou explicar o porquê. Por exemplo, eu poderia criar aqui mais uma pastinha chamada domain. Mas por que não fazer isso? Porque eu queria separar fisicamente e logicamente o domain. Porque isso vai forçar algumas coisas. Por exemplo, para ter acesso, se eu tenho aqui um presenter aqui, esse presenter, eu teria que chegar aqui e especificar a import domain. Então, eu vou forçar isso. E se ele tiver aqui, é muito fácil a gente querer, talvez, em algum momento, querer pegar um atalho. Não que devemos fazer isso, mas assim, é muito mais fácil, até mesmo acostumado a programar de outra forma, chegar, importou aqui e às vezes não percebeu. Então, isso pode acontecer. Então, a ideia foi forçar, assim, tem outros benefícios, a ideia, e tem outras formas também de se manter módulos, não só da maneira como eu vou mostrar aqui, mas, enfim, vamos lá como seria. Isso aqui quando o pessoal vai começar a modularizar algumas coisas, assim, colocar em módulos, essa é uma coisa que às vezes pega no pessoal, que como fazer isso. Tem muitas formas, eu poderia colocar um módulo lá no CocoaPods, no Cartridge, eu poderia usar alguns outros artifícios, e até mesmo para gerenciar bug, etc. Mas, assim, no nosso caso aqui, nós só queremos separar esses caras fisicamente e localmente, fisicamente e logicamente. Então, eu acho que todo mundo vê isso aqui, tem esse cara aqui, ó, nós vamos selecionar framework. E uma coisa interessante, chama aqui domain, deixe sempre marcado aqui os testes unitários, porque a ideia é que venhamos testar. Aí tudo certinho é como uma outra coisa, a única diferença aqui não vai ter, por exemplo, storyboard, nem nada, porque isso aqui não é um projeto. E aí, uma coisa muito importante, você tem que navegar até onde está o seu projeto. No meu caso, ele vai estar aqui, e você tem que selecionar justamente onde está o seu workspace, porque senão ele não vai conseguir encontrar. Isso é muito importante, e aí depois, quando você vai fazer alguma coisa, ele vai dar alguns erros. Então, isso é muito importante. Navega até onde está o seu projeto. E aqui você pode selecionar o seu workspace, tudo bem, dá um create. Bom,
ele já apareceu aqui. Uma coisa importante para evitar erros, pode ver que o meu target aqui está da iOS 13. Já vou colocar aqui também na iOS 13, porque senão ele vai reclamar com isso. Bom, eu vou colocar aqui só para iPhone. Beleza. Uma coisa também muito importante com modos é como organizar isso no Podfile. Isso é ponto de muitas dúvidas e nem sempre encontra-se artigos assim mostrando com clareza como tem que fazer. Assim, não é um bicho de cabeça, mas só que às vezes até achar o que tem que fazer é um pouco mais difícil. Basicamente, eu comentei ele aqui, mas ó, o seu Podfile agora vai ter que colocar outro cara. Basicamente é como o seu já está feito. Eu vou colocar um novo type chamado domain, e aí eu vou colocar eu vou utilizar como já utilizava antes. Aqui eu vou colocar os pods que eu estou utilizando. Nesse caso, a ideia é que o seu domain, assim, ele esteja limitado a não ficar dependendo de coisas externas. Então, no nosso caso aqui, embora eu não vou fazer a configuração aqui do SwiftLink, mas eu estou colocando só um pod que poderia, por exemplo, estar no seu modo de domain, que é o SwiftLink. Estou colocando aqui e pronto. Então, se amanhã eu tivesse um outro módulo aqui, então eu faria a mesma coisa. Então, essa seria a configuração, pelo menos, que você precisaria no momento para rodar isso aqui. Bom, eu não gosto de rodar o pod install com Xcode aberto, ele vai me dar um monte de problema. Beleza, eu vou só dar um pod install. Bom, se eu não tivesse, por exemplo, ido até o caminho onde está o meu projeto, onde está o meu workspace, e tentasse instalar, ele não encontraria, porque ele não teria o caminho. Então, por isso que você tem que deixar lá. Então, nesse caso aqui já foi instalado, que no meu caso foi o SwiftLink, então, tudo tranquilo, nós já podemos brincar lá. Tá aqui, se você for ver aqui, ó, tem um pods aqui, então, vamos só rodar ele aqui, para ver se é tudo certo. Bom, que bom, tudo certinho aí. Uma coisa só que eu vou colocar, bom, tem esses carinhas aqui, ó, eles são basicamente validadores. O que acontece? O que nós vamos fazer hoje? Nós temos esse formuláriozinho aqui, né, que seria o e-mail e a senha, e aí vamos simular que ele está fazendo um login. Tudo bem. Como eu posso fazer isso aqui? Bom, eu tenho que validar esse cara, né? Então, às vezes, assim, muitas implementações do Clean, é muito fácil você ver isso, essa validação acontecendo no ViewModel, no Presenter. Bom, isso é até ponto de polêmica, assim, em alguns lugares, em alguns fóruns e tal, mas eu me atenho a deixar isso no domain, acreditando que isso é uma regra de negócio, é uma validação e deveria ficar lá, e para isso depois eu poder reutilizar em outro lugar, e etc. Então, vou partir que essas validações, elas ficarão lá no domain. Então, é muito fácil de acontecer de alguém, você ver algum artigo e tal, então, vamos, como eu falei, centralizar isso no domain. Então, eu criei aqui uns validadores, só não tem nada a ver com isso, é só um validador de e-mail, de senha, que se a senha for menos de 6 caracteres, eu coloco que ela é fraca, ou seja, isso aqui não tem nada a ver com o que nós vamos fazer no domain. Isso aqui é só um validador comum, por exemplo, de e-mail. Eu recebo alguma coisa, é um enum, e aí ele, ele implementa um protocolo, que é só um protocolo que ele tem que me dar um resultado. Esse resultado aqui, ele é um result, então eu tenho um void aqui para o sucesso, e para o erro, eu tenho esse form validation erro, que é no caso de vazio ou inválido, no meu caso de e-mail, seria e-mail inválido. Se fosse uma senha, seria porque aquela senha não me atende. Então, nós temos esses dois casos aqui. Então, todos têm que concordar com eles, e então, se amanhã eu quiser criar um de CPF validate, aí eu coloco ele para implementar esse cara aqui, coloco quando ele é inválido e quando ele é vazio, por exemplo. A mesma coisa aconteceu com minha senha. E aí eu crio só um container validate aqui, que ele é
que ele recebe aquele protocolo, né, aquela interface, e aí ele vai me dizer se ele é válido ou não. Ou seja, ele pega todos os validadores, passa por ele e vê se todos forem válidos, ele vai colocar como válido. Se tiver como Isso aqui foi só uma abstração que eu criei só para validar formulário, mas muita gente poderia pensar assim, então, eu poderia criar um if-else, aí poderia colocar uma extension de e-mail para validar se aquele e-mail é válido ou não, e utilizar isso em algum outro lugar. Tudo bem, só que se você tiver várias validações de e-mail em um lugar, você vai ter que reescrever a mesma cara em diversos lugares, e isso aí quanto mais você reescreve a mesma coisa, mais fácil de você cometer algum erro, né? Mas isso, de fato, assim, não tem diretamente ligação com o clean nem com o domínio. Nós vamos utilizar lá como um cara para nos ajudar nas nossas validações. Deixa eu só mover esse cara para lá. Beleza. Deixa eu deletar esses caras aqui. Bom. Coloquei ele aqui na pastinha. Bom, então, como eu falei, nós vamos validar esse formulário aqui. Beleza? O que nós podemos fazer? Vamos ver aqui no nosso presente aqui. Então, como eu falei, nós não vamos fazer essa validação aqui. Mas nós podemos criar um cara, a nível de domain, a nível de regra de negócio, que geralmente esses caras é chamado de interactors ou use case. Bom, o use case, o objetivo dele é fazer uma coisa, exatamente uma coisa. Por exemplo, aqui, no nosso presenter de login, por exemplo, eu poderia aqui validar o formulário e também bater lá na API para tentar autenticar o usuário. Tudo bem, mas são coisas diferentes, então, nesse caso, nós teríamos já de cara dois use cases, um para validar e um para autenticar o usuário. E também, se você falou em Interact, o que é isso? Interact, geralmente, nas implementações que você vai ver e como é feito, basicamente eu criaria um cara a nível de autenticação e lá eu teria, sei lá, duas funções. Eu poderia ter duas funções, uma para validar e uma outra para autenticar. Então, geralmente, dessa forma que acontece. Qual o pró e o contra de cada um? O ruim é que, no use case, como você vai ter um para cada coisinha que você vai fazer, então é muito fácil você ter um monte de use case. Só que como ele está abstraído de um modo separado, então você nem percebe que esses caras cresceram assim, a quantidade de arquivos. E o Interact é porque, sei lá, suponha que você tem um profile Interactor. Então aí você vai ter um cara para atualizar seu perfil, trazer seu usuário, aí vai atualizar uma coisa, vai atualizar outra coisa. Então é muito fácil você ter diversas funções. Assim, mais uma vez, tudo depende do que você está resolvendo e do que você pretende. Talvez no seu contexto vai ficar melhor o Interactor ou se não use case. No nosso caso aqui, nós vamos setar a use case, nós vamos criar ele agora. Bom, uma coisa interessante aqui, bom, eu tenho um use case, um cara a nível de regra do negócio. Bom, ele vai ter erros, né? Vocês concordam comigo? Então, eu posso criar aqui um arquivo, um cara chamado... Nós vamos validar aquele formulário lá. Então, sei lá, vamos pensar assim. Bom, às vezes fica até um nome grande, e em parte até verboso, e é porque a ideia é deixar um pouco mais descritivo possível. Login form validate use case. Alguém que vai vir aqui vai saber, isso aqui se refere aos erros que vai ter de validação daquele formulário. E aí eu sempre costumo colocar em um arquivo separado. Então nós podemos pensar aqui. Bom, como é que nós vamos
como é que eu pensei que nós podíamos organizar esses caras aqui? Bom, nós podemos pensar assim, ó. Se eu colocar esse cara aqui, ele vai ser do tipo erro, porque lá no result, ele vai precisar de um caso de sucesso, que vai ser aqui vai ser um caso de sucesso, e aqui vai ser o de erro. E para esse carinha aqui, ele tem que ser do tipo erro. Então, por isso que nós estamos colocando como erro. Então, bom, nós temos o e-mail, né? Então, nós podemos separar da seguinte forma. Uma das possibilidades, certo? Isso aqui não tem que seguir a risca, mas eu poderia ter aqui. Eu poderia ter um Otenum para e-mail, e aí eu poderia colocar os possíveis erros dele, de e-mail. Ele poderia ser o quê? No nosso caso aqui, sem pensar muito, nós poderíamos colocar que ele seria que ele está vazio, ou que ele é inválido. Beleza. Eu posso também ter um só para colocar os erros da senha, por exemplo. E eu posso pensar que ele pode ser vazio, ou ele pode ser uma senha fraca. E dentro desse num aqui, eu posso ter dois cases. Isso aí que ele ficaria basicamente assim, aí, e-mail. E aí, quando eu abrir esse case de e-mail, eu vou ter esses caras de e-mail aqui dentro. Quando eu fizer assim, de password, eu vou ter os de senha. Bom, dessa forma, se amanhã alguém chegar novo no projeto e ele quiser ver quais são os possíveis erros que a camada de regra do negócio expõe para a camada de apresentação, fica muito fácil, porque ele sabe que de e-mail ele tem esses erros, de senha ele tem esses erros, e se amanhã você quiser colocar um caso aqui, você pode colocar, e, teoricamente você vai mudar um pouco nessa implementação de use case, que você vai ter que tratar esse caso, mas fica muito fácil para a camada de apresentação mapear esses casos. Então, por isso que eu me prendia dessa forma, mas existem diversas outras formas de fazer. Bom, nós podemos ter aqui uma coisa importante, isso aqui vai dar problema depois. Nós estamos aqui no domain. Quando nós formos importar aqui nesse modo principal, ele só vai ficar visível se eu colocar ele aqui como público. Então, vai ser muito fácil ele vai reclamar algumas vezes, então, se você não colocar, ele não vai enxergar e você vai ter que botar aqui e vai ter que colocar também. Possivelmente ele vai reclamar disso aqui depois, mas vamos deixar que aí a gente vê isso na prática. Eu vou só importar ele aqui só para não ter problema. Você pode ver que, tá vendo aqui, é um domain.framework, esse cara que você vai importar. Beleza. Vamos criar aqui agora o nosso use case. Bom, como eu falei, os arquivos eles vão crescendo. Então, nós podemos pensar assim, ó. Nós podemos criar um protocolo para descrever como tem que ser esse cara. Que aí depois, eu tendo um protocolo, tudo fica mais tranquilo para mim, né? Então, vamos criar aqui um protocolo. É muito comum no use case ele ter assim, o método dele ele vai falar algo meio que assim, execute, comece, faça. Então, geralmente você pode ver algumas coisas começando com start. No nosso caso, vamos usar execute, mas é muito fácil você ter. Geralmente eles vão estar nomeados os métodos dessa forma. Então, ele vai receber aqui um formulário, né? Nós ainda não criamos, né? Veja, eu no meu caso, como estou no domínio aqui, eu nem sei que existe esse cara. Então, eu vou ter que criar algo aqui e como alguém vai importar, ele vai ter acesso a esse algo. No momento, nós não temos esse formulário aqui, mas nós sabemos que nós podemos fazer o seguinte, nós podemos aqui fazer uma closure, ele vai ter um result, e aí no caso de sucesso ele vai ser um void, e no caso de erro, vai ser o meu login, use case erro. Opa. Beleza. Sim.
Beleza, uma coisa também do que ele está reclamando. Certo. Público. Bom, se eu não importasse esse cara aqui dentro, quando eu mandasse um comando B, ele mandar ele buildar, ele não exibiria os erros daqui. Porque isso aqui é um módulo separado. Então, se eu não importasse lá, eu teria que selecionar aqui domain, e aí quando eu desse o comando B, ele viria que eu tenho alguns erros. Nesse caso aqui, como eu posso me manter aqui, porque já importei aqui, e quando eu der um comando B, ele vai, vamos dizer assim, ele vai compilar, então ele vai passar por esse módulo também aqui, e ele vai encontrar alguns erros. Beleza. Eu posso colocar também o seguinte. Bom, às vezes é muito comum também aqui, só uma coisa levar em consideração, colocar essa palavra reservada de escape, né? No nosso caso, essa função ela não vai ter vida depois do corpo dela, ou seja, eu não vou desempenhar nada síncrono, não vou bater na API que vai passar, vamos dizer assim, que a função vai viver fora do corpo dela. Então, como ela não vai, eu não preciso desse cara aqui. São chamadas funções non-escape. E isso é legal porque ele não captura o self. E aí, como ele não captura o self, ele não precisa, você não vai precisar colocar um weak self depois lá. Isso é legal, e é por isso que depois do Swift 3, a Apple adotou esse non-escape. E o que aconteceu? Você pode ver que vocês não precisam colocar um weak self, round self, lá em um bloco de animação, por exemplo. É justamente por esse motivo aí. Então, já que eu não preciso, eu posso manter assim. Eu posso criar agora o meu use case. Eu poderia ainda colocar nesse arquivo aqui. Eu vou só criar em outro arquivo. Vamos gastar, né? Então, vamos criar outro arquivo aqui. Opa. Já tem um arquivo aqui já com... Já tem um arquivo já com esse cara aqui. Bom, eu vou ter que renomear. Possivelmente ele não vai achar depois o... Beleza. Vamos comando B aqui. Beleza, agora eu posso criar o meu arquivo. Beleza. Tem umas coisas também que às vezes é um pouquinho chato. No nosso caso aqui, nós não estamos, de fato, nosso construtor vai ser vazio. E isso tem umas coisas bem interessantes. Vamos tentar criar aqui, mais uma vez, sem esquecer do public. Nosso use case. E aqui, ele vai ter um construtor, porque você precisa construir esse cara lá, embora ele não tenha nada. E aqui você vai ver que ele vai começar a reclamar. Não reclamou. Só que nós vamos fazer esse use case, implementar um protocolo, que é aquele protocolo que nós criamos agora. Então, eu poderia colocar aqui, mas só para separar, que ele poderia depois querer implementar outro protocolo e ficaria todo mundo separadinho. Seria o login, use case, protocol. Bom, tudo bem. Uma coisa a levar em consideração. Vocês estão vendo que aqui eu vou ter que colocar também um public. Por quê? Porque quando eu estou em outro módulo, esse cara aqui, ele fica como se fosse um internal, um protected, né? Então, eu vou precisar setar ele como public. Bom, nós precisamos executar e validar alguém, né? O nosso formulário. Vamos criar aqui só vou chamar de forms. Vou chamar de login form. Beleza, posso criar assim. Nossa. Eu vou ter que especificar que ele é público.
E ele também tem a senha, né? Beleza. Bom, nós estamos acostumados, quando estamos programando aqui, nesse modo principal aqui, não precisamos criar os construtores para struct, né? Só que, como eu falei, ele precisará desse cara, porque, mais uma vez, o construtor dele vai estar como interno. Então, vamos lá, construir esse cara. Então, tem uns pesares de trabalhar com outro módulo separado. Mas... Bom, esse construtor aqui, se fosse no Android Studio, ele criaria para mim rapidinho, mas é Xcode, né? Então, beleza, tem esses caras aqui. Bom, vou ter que também, infelizmente, setar esse cara aqui. Bom, então eu tenho aqui o nosso formulário a nível de domain. Então, o que ele sabe é que tem um e-mail e tem uma senha. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui um form, login, form, beleza. E aqui ele vai ter que colocar também, né? Beleza. Bom. Então, esse aqui é o use case. Então, é aqui que nós vamos fazer a validação desse formulário. Então, nós já criamos já um protocolo, já criamos também aqui os possíveis erros, né? O que falta agora, de fato, é validar, utilizar esse cara no presenter. Bom, agora vai entrar aqueles carinhas que eu falei para vocês, que eu criei só para me ajudar. O que aconteceria por mim aqui? Eu poderia fazer o seguinte aqui, se o form, ponto, meio, se ele for vazio, eu poderia fazer isso aqui. Mas, veja, isso aqui é muito fácil de acontecer algum erro. Agora não, mas antes era muito fácil, por exemplo, isso aqui ele é uma variável, mas antes em Swift isso aqui era uma função, acho que em Swift 3. Então imagine os lugares que mudou, isso vai ter que mudar em um monte de lugar, certo, você pode fazer um replace e tal, mesmo assim vai te dar dor de cabeça. Ou senão você vai ter que reescrever a mesma regra em um monte de lugar. Então, bom, quem tiver no projeto e quiser depois ter acesso a esse validador que eu fiz aqui, basicamente só tem um de e-mail e de senha, mas a lógica vai ser a mesma, você pode criar para o que você quiser depois, vai seguindo o mesmo padrão. Bom, eu posso pensar que então, assim, eu posso ter um e-mail validator, e é muito simples de utilizar esse cara aqui. Então, e-mail validator, então tem um input, então vai ser o que eu vou colocar aqui, meu formulário, eu vou colocar o meu e-mail, e eu posso criar aqui o meu password, beleza. E eu tenho um carinha que eu falei para vocês chamado de Container Validator. Não sou muito bom de dar nome às coisas. Então, veja que ele espera validadores, mas isso aqui é um protocolo. Então, se você depois decidir seguir essa mesma linha que eu estou seguindo aqui, de criar esses validadores separados, como ele está implementando sempre esse protocolo validatable, então ele vai servir aqui no meu container. Então, só passar a lista aqui deles, e-mail, validator e password validator. Beleza. Basicamente aqui, bom, pelo menos no momento, nós teremos que fazer o seguinte aqui, ó. Se o meu container validator for, ou seja, se todo mundo está ali for válido, então eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um completion e posso dizer que, ó, sucesso. Só isso. Porém, se não, é agora que vamos começar algumas coisinhas. Vamos ter que pegar os erros que possivelmente o validador de e-mail irá expor e o de senha também vai expor. Mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui, você poderia fazer diferente em outro lugar. O mais importante aqui é o use case e saber que ele vai validar o formulário. Como você vai validar o formulário, não interessa tanto. Mas assim, se você pegar e fazer uma estrutura para não ficar reescrevendo sempre as mesmas coisas, vai ser legal. Então, é por isso que eu estou fazendo dessa forma. Vou colocar assim um handle e-mail erro
Assim, eu acho que o nome dele aqui é Form Validation Error. Deixa eu ver se é. Custa nada, é esse mesmo. Bom, eu vou retornar aqui só para ele. Um cara desse aqui, ó. Então, o que eu poderia fazer aqui? Fazer aqui um switch desse erro. Beleza. Então, se ele for vazio, no meu caso, eu como e-mail, validando e-mail, eu posso fazer aqui um completion. Opa. Não, perdão, eu tenho que retornar aqui. Então, vou dar um return, que depois eu chamo ele aqui dentro e utilizo o retorno. Tudo bem. Então, olhe por que foi que eu coloquei ele como enum aqui dentro. Olha qual foi a ideia. Cada caso, ele está muito, assim, eu considero que está bem mapeado, muito fácil de ver. Olha, quando eu vou setar um erro, eu sei que existem erros para e-mail e erro de senha. Então, eu acho que até na hora de programar fica mais difícil de errar em alguma coisa. E aí, quais são os possíveis erros de e-mail e de senha? De e-mail, por exemplo, esse caso aqui, empty. Então, é isso. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, de e-mail inválido. Beleza, tá feito. Eu poderia não, eu vou fazer a mesma coisa para senha. Então, password, a mesma coisa. A grande diferença aqui é porque aqui vai ser password e esse aqui, ele não é inválido, ele vai dizer que ele é weak. Bom, beleza. Isso aqui, eu já mapeei esses caras aqui já. Esse caso aqui, ele vieram do meu validadorzinho. Eu estou devolvendo isso para cá. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Bom, esse cara aqui, os validadores, ele me devolve. O que é que ele me devolve? Ele me devolve um result, né? Que é esse cara aqui, que é um alias. E no caso, ele tem que é um erro. Travou o seu áudio. Não sei se foi só para Oi, mim, mas travou. tá ouvindo? Agora sim. Beleza. Voltando. Vocês escutaram essa parte aqui? Sim, foi na que você passou para outra classe. Ah, beleza. Então, veja que o que é que eles põem para mim aqui? Eles põem um result, no meu caso, eles põem um erro. Esses são esses erros aqui, vazio ou inválido. Tudo bem. O que eu posso fazer aqui? Eu posso... Vamos ver primeiro o que é que ele está fazendo aqui. Vamos tentar aqui Bota assim, meio erro. Vamos ver. Meio validator, ponto result, ponto failure. Eu tenho que passar um cara desse aqui para dentro, né? E esse failure aqui eu consigo acessar ele. Bom, como ele vê um tipo opcional, e aí eu posso tratar da seguinte forma. Posso criar um if let. Bom, se for isso, beleza. Então, eu posso... Beleza, eu tenho esse cara aqui. Eu posso também ter outro cara aqui para o outro caso. Seria password erro. Se eu passasse um opcional para cá, eu teria que implementar um cara assim, ó, que não faz sentido para o nosso caso. Então, é por isso que eu estou evitando não ter um opcional aqui. Então, se tiver algum erro, né, porque esse cara só vai, e se ele não tiver erro, esse cara vai ser nil. Então, pode ser da seguinte forma. Beleza. Só da maneira como eu pensei em resolver aqui assim, eu poderia, no meu caso, eu poderia ter uma rede de erros, e aí eu posso, por exemplo, assim, na hora que ele validar dar um erro assim, eu posso disparar todos os possíveis erros, e aí todo mundo lá na frente pode ser avisado, de alguma forma. Então, posso ter os erros aqui, que vai ser um array desses caras aqui. Eu vou colocar ele como vazio. Tudo bem.
Bom, e aí, bom, se tiver um erro desse tipo aqui, eu posso fazer assim, erros, eu vou adicionar aqui um cara, eu posso pegar, chamar o meu handle aqui de e-mail e passar o meu e-mail erro. Beleza, eu posso fazer isso. E posso fazer handle password, erro. Beleza. E aqui eu posso fazer assim, erros, eu posso fazer um for each, e que vai dar um completion na questão dos erros. E, bom, como isso aqui ele vai estar integrando aqui, né, entre cada um, então ele vai pegar cada erro que tiver aqui dentro desse array, vai passando. Isso que vai acontecer aqui. Então, dessa forma, eu também poderia chegar aqui e não utilizar um array, eu poderia chegar aqui e fazer um completion, pegar o retorno daqui, colocar 1 a 1. Eu só coloquei assim porque eu achei mais fácil e já desencadeia já uma chamada de todo mundo lá com os erros já. Mas como eu falei, essa lógica aqui fica a seu critério. O mais importante aqui é saber que eu tenho use case e use case eu vou validar esse formulário. O restante fica nas entrelinhas. Bom, acredito que o meu use case tá ok. Bom era mesmo um teste unitário sobre esse cara, mas tem esses caras aqui. Bom, beleza, Tamar. Você falou desses caras aí. Como é que você vai utilizar esses caras lá na sua camada de apresentação? Bom, minha camada de apresentação, primeiro que eu já importei lá, né? Então, eu poderia fazer aqui, ó. Eu poderia não. Eu devo importar meu domain. Ó, ele tá aqui já. Beleza. Eu posso fazer o meu presenter. Eu não... Imagine se eu fosse criar um use case aqui dentro. Não, eu falei o seguinte, ó. Vamos botar o controle de criar esses caras para outra pessoa. Ah, você quer usar o presente? Quer. Então, se vire para criar um use case, por exemplo. Então, form, validate, use case. E aí, vamos pegar aqui, pegamos o protocolo, vamos pegar esse cara aqui, vamos colocar aqui. Beleza, colocamos aqui. Veja como era que estava o nosso login antes, ó. Coordinator, um show home. Bom, agora vamos mudar esse cara, né? Agora está aqui integrar com o domain, vamos remover esse warning. Vamos pensar o seguinte, vamos aqui chamar o nosso for use case, e aqui nós podemos chamar um execute. Bom, ele está falando de um login form, né? Veja que eu não peguei esse login form e passei lá para view, para minha view controller, para ele já me mandar um cara desse jeito, porque ele não pode ter, ele não pode conhecer esse cara. Então, vamos ter aqui um login form, seja um login form. Bom, e-mail e senha. Beleza. Provar que estou falando a verdade, nós vamos tentar colocar colocar uma função que é do presente e vamos ver que a minha closure aqui, ela não vai precisar capturar o meu self. Só para de fato, provar o que eu estava falando sobre usar um weak self ou não aqui. Vamos colocar assim. Vamos dar um switch nesse result aqui. Bom, ele está mostrando aqui algumas coisas. Bom, caso de sucesso aqui, como ele é um void, né? Eu só poderia chegar aqui e fazer o seguinte, é meu coordinator. Opa, meu coordinator. Não estou acessando meu coordinator. Tá sem R, Tamar. Ah, verdade. Beleza. Eu falei que... Beleza. Obrigado, André. Vou aqui. Só para não perder a... Bom, no caso de sucesso, eu vou mandar meu coordinator ir para a tela de home. Beleza. E no caso de erro? Bom, lembre que ele
ele vai expor para mim aqui erros a nível de para minha senha e para o meu como eu posso falar? Senhas para minha senha e para o meu e-mail. Então, deixa eu fazer isso aqui só. Só para não ficar escadas aqui, para não virar um código de um Goku, vamos fazer assim, handle business e-mail erro. Aqui eu vou ter o meu login, use case erro, beleza. Beleza. Bom, o que eu posso fazer aqui? As a switch. Bom, temos aqui, por causa de que ele é vazio, aí a gente vai entrar o presente. Agora, eu no presente, eu posso chegar aqui e falar. Eu posso configurar a mensagem que vai estar aqui. Então, eu poderia chamar o seguinte. Nós poderíamos chamar esse cara aqui do show de alerta e mostrar os erros, né? Mas nós poderíamos até adicionar mais uns carinhas aqui. Sei lá, se for ficar assim, show, e-mail, erro. E aí você poderia começar assim um message string. Vou colocar também aqui para ficar. Ok. Beleza, assim, mais uma vez, isso aqui não é via de regra, só o que eu quis separar mesmo. Mas em todo projeto, às vezes o seu projeto só vai exibir um dialog lá, um alerta para o usuário e mais nada. Às vezes você vai ter um campinho de erro embaixo lá do seu text field, aí é legal você ter para cada caso um erro, né? Então, estou colocando aqui, mas é para isso. Então, bom, eu posso então chamar aqui a minha view, né? Que é a minha referência, que seria aquele protocolo lá, e fazer o seguinte, show, meu erro, e aqui eu posso colocar o seguinte, ó, campo de e-mail vazio. Veja que eu, como presente, estou configurando que vai exibir na view lá com essa mensagem aqui. E no caso do inválido, eu poderia fazer o seguinte, e-mail inválido. Beleza. Ok. Aqui eu vou fazer o meu... Beleza. Você está vendo aqui que ele não está capturando o self? Se você tivesse lá a palavra reservada escape, aí ele precisaria, ele já iria reclamar aqui já, e ele já iria pedir, ó, eu preciso do self aqui. Então, por esse motivo, nós não estamos utilizando aqui um weak self, mas se não, nós precisaríamos. Então, é só, às vezes, não sempre precisar o escape para tudo. Se você vê que não vai precisar, você não usa escape. A ideia é essa. Ou se você não sabe, então use escape, que aí você pode ter, às vezes, essa função vai ter que precisar viver fora do seu corpo. Quando eu falo corpo, seria daqui até aqui, né? Depois ela vai morrer, não vai ter mais nada, então não vai capturar. Então vamos pensar aqui no de senha. Beleza. Bom, aqui é o wiki. Aqui campo de senha vazio e senha fraca. Beleza. Bom, acho que tem que ficar... E aqui no meu presente, assim, eu sei basicamente o que a regra de negócio está expondo para mim como um erro, ou seja, os possíveis erros, né? Então, eu consigo mapear fácil
Se lá no use case adicionasse um novo case, eu bastaria tratar aqui, colocando um novo case e tratando como eu teria que tratar, por exemplo. Então, esse é o motivo de estar preso aos enums e fazer dessa forma. Bom, às vezes pode parecer que está escrevendo demais, mas assim, eu acho que é legal para manter uma organização bacana. Bom, em algumas coisas aqui ele está reclamando. Vamos ver o que ele está reclamando. Ele está reclamando porque nós colocamos mais 2 caras aqui, por exemplo. Esse cara aqui, beleza. Deixa eu mover esses caras para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu não vou implementar nada de UI, então eu posso colocar esses caras aqui. Beleza. Então, como ele foi chamado. Bom, teoricamente, isso aqui está pronto. Bom, o nosso presenter, ele tem a dependência de um use case. Aí você vai pensar, ai, tá, mas vou ter que fazer aqui tudo de novo lá, a gestão de dependência? Quase. Não tudo, mas quase. Como? Bom, nós temos que registrar alguém, um use case lá dentro, lá no nosso container, para alguém que vai precisar, e injetar ele dentro do presente. Você vai ver que agora aqui as coisas vão ser mais tranquilas, você não vai precisar fazer aquele tanto de coisa que teve que fazer na primeira vez. Aquele era o nosso primeiro setup, era mais aquilo e outro. Vamos criar aqui só um aqui chamado core. Aqui vamos colocar aqui um cara chamado domain assembler. Bom, vamos importar aqui o Swinject. Inject. Vamos importar aqui quem? Nosso domain. Se ele importar, não tem graça. Então, aqui eu posso criar o meu domain assembly. Bom, eu tenho que acordar com o protocolo de assembly. Então, vamos lá. Beleza. Nós temos que fazer aqui. Ele vê um container, né? Então, já vem já a dica que tem que fazer já. Vê um container. E o container ele vai ficar com aqueles objetos lá dentro lá. Quando alguém precisar, ele vai lá, pega para você, alguém pega para você e te devolve. Então, vamos registrar aqui. Olha, vamos registrar quem? Quem é que o nosso presenter precisa? Nosso presenter precisa de um cara que é esse protocolo aqui. Beleza, então vamos lá. Então, vamos registrar alguém. Bom, às vezes alguns desenvolvedores gostam de fazer o seguinte, ó, como esse cara vem de domain, às vezes as pessoas colocam assim, domain, ponto, esse cara, só para saber de onde vem, porque às vezes pode ter muitos módulos, e aí você não saber de onde os caras estão vindo. Então, você pode pensar dessa forma, ou não, e aí você pode ter o seguinte aqui, ó, vou saber a nossa closure aqui. Bom, depois nós não iremos utilizar esse resolve aqui, né, e nós poderemos removê-lo. Eu vou explicar o porquê. Bom, basicamente, nós temos que devolver um login form use case. E é isso. Bom, mais uma vez, eu não estou colocando return aqui, porque no Swift 5 já não preciso mais. Como eu não estou resolvendo nada, eu posso fazer isso aqui. Só isso. Eu já registrei esse cara já. Esse cara está lá. Aí, só que não adianta nada eu registrar ele, mas eu não chamar esse cara. Onde é que eu vou chamar esse cara aqui? Eu vou chamar ele no meu cara que vai, no meu assembler, né? Cara das meus assemblies. Não, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Coloquei ele aqui. Bom, se eu não fiz nada de errado, eu espero que não. Eu acho que agora ele tem que validar. Bom, vamos ver. Opa, tá aqui. Ele está dizendo que tem alguns erros aqui, ó, que de fato ele tem que ter. Deixa eu só voltar. Ó, o negócio de copiar, eu coloquei para exibir os erros de e-mail, mas seria o show password. Teria que ter um show password. Beleza. Bom, vai aparecer agora, ó, já apareceu. Aqui vai ter a mensagem e tal, né? Mas aqui, ó, um erro de e-mail e um erro de senha. Então, tá funcionando. Esse cara tá funcionando. Então, vamos botar aqui e-mail, @email.com. Então, nós podemos pensar aqui em ter
alguma coisa assim. Então, vamos ver. Mostrou nossa home, por quê? Porque aqui no nosso presente, ó, ele, no caso de sucesso, ele manda para lá, e nos outros casos não. Bom, logicamente, eu precisaria fazer algumas coisas, mas você pode perguntar, Itamar, beleza, você chamou o seu domain assembly aqui, mas quando foi que você chamou para o seu presente receber o protocolo dele? Vamos ver aqui, porque isso não precisou. O que é nosso presente? Nosso presente é esse aqui, né? O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos utilizando a palavrinha, esse carinha aqui chama autorregister. Como aquele cara já foi registrado, então ele já está lá salvo. Então o que aconteceu foi, ele pegou esse cara também, que já está salvo lá, que é o coordinator, injetou aqui dentro, e como o domain também já estava lá, ele foi lá no domain e pegou. Ou seja, eu não precisei fazer mais nada, eu só coloquei esse cara aqui dentro e pronto. Então, por isso que eu não precisei. Se isso não acontecesse aqui, aí agora, às vezes você pode ter que, por exemplo, você pode cometer alguns erros. Suponha que A depende de B, só que B ainda não foi chamado. Você inverteu aqui a ordem disso aqui, por exemplo, em colocar os seus assemblies. Então, na hora que vai procurar, ele ainda não existe lá. E aí ele vai dar alguns erros aqui daqueles tipo lá. Eu estou esperando alguma coisa, mas você não me passou nada. E é isso que vai acontecer. Bom, basicamente o que nós teríamos que fazer hoje era isso, só que eu só quero colocar aqui algumas ressalvas de algumas coisas. Vamos lá. Bom, você viu que nós temos aqui um novo módulo, né? Tudo bem, nós criamos. Beleza. Então, por que você não chega, por exemplo, e pega essa injeção de dependência? Você não acha que ele é muito feio de estar aí nesse módulo principal? De fato, às vezes é. Mas por que eu não coloquei um módulo só para injeção de dependência? Eu poderia colocar um módulo de injeção de dependência, só que quando eu fosse registrar os caras que estivessem aqui, eu precisaria, por exemplo, importar esse módulo dentro de injeção de dependência. E injeção de dependência também, ou seja, eles se dependem. Então, eu teria um ciclo aí, né? Para resolver isso, eu poderia criar um outro módulo chamado de presentation. Então, eu teria injeção de dependência e presentation. E aí sim, esse módulo principal ele ficaria com muita pouca coisa, só um app delegate, algumas coisas, não app que está em produção, né? Algumas coisas de ambiente, os assets, algumas coisas bem, poucas coisas mesmo, e estaria lá. A ideia foi que, assim, eu não achei por bem no momento não separar em mais um módulo aqui para injeção de dependência, um outro módulo de presentation, para não aumentar a curva de aprendizado para quem está começando. Depois que tudo que nós vamos falar entre hoje e amanhã ainda sobre essa questão mais modularizar, né, essa questão mais de módulos, vocês vão perceber que vocês vão compartilhar da mesma ideia que era melhor estar separado em outro módulo, mas até se você chegar e perceber que isso de fato precisa, é porque de fato você assimilou que, se você não conhecia, você assimilou que o que foi passado aqui, que você via a necessidade, mas a ideia foi não aumentar a curva de aprendizado. Por exemplo, se você chegar aqui, só para já vamos falar de módulos. Adriano, licença, viu? E Carlos e Rafael, que são os três que estão no projeto aqui do DMCard. Para quem não conhece, aqui é o DMCard, e aqui você pode ver o tanto de módulo que ele existe. Nós temos o DMCard, temos um módulo só para injeção de dependência, temos um módulo só para navegação, domain, e outros carinhas que vamos ver amanhã. E aqui nós temos ainda nenhum módulo de presentation. Nós temos aqui um módulo de features. Então, nós temos para cada feature, nós temos um módulo. E assim, um projeto ele pode evoluir para isso. Mas assim, eu acho que no primeiro momento que você vai assimilar o porquê de módulos e o porquê disso, para você chegar em algo assim, é mais tranquilo e depende da necessidade. A questão do MCard é um projeto bancário, é um projeto que já nasceu grande, não foi um negócio que nasceu pequeno e cresceu depois. Então, os meninos na época, o Adriano e quem mais fez na época, sabia que o que precisava fazer.
Então, só queria compartilhar com vocês as motivações de não ter feito dessa forma e estar fazendo dessa daqui. Mas, como eu falei, ontem, nossa camada de gestão de dependência, por exemplo, você não vai ver ela em mais canto nenhum. Você não vai ver, por exemplo, um import do SwingJet dentro de um coordinator ou dentro de outro lugar. Então, se amanhã eu quiser separar esse cara aqui, é muito fácil chegar esse aqui, criar um outro modo e colocar lá, mas eu também teria que criar presentation. Enfim, é um trade-off, né? Ganha em parte, perde em outra, mas eu acho que nós podemos ir por aí. Bom, hoje o assunto era mais tranquilo. A ideia também era que sobrasse um tempo para possíveis dúvidas de hoje e dúvidas de ontem. E aí eu queria ver de vocês, se vocês entenderam o que eu falei aqui, se vocês querem que eu volte alguma parte, tá? Então, para aproveitar do tempo, e também sobre ontem, também alguma coisa que vocês venham a ter dúvidas. Itamar, Oi. no caso, tu criou uns use cases pro login, não é isso? Mas Foi. tem funcionalidades dele que poderiam ser usadas em outros fluxos, por exemplo, se eu precisasse validar um formulário de login de e-mail enquanto eu estivesse editando os dados do usuário. Aí, Você no poderia... caso, eu criaria um outro use case ou eu usaria esse use case? Depende. O seu use case, o jeito que ele está aqui, ele te atende? Atende. Ah, ele vai mudar uma coisa, vai mudar outra, então é melhor você criar outro use case para não ficar um cara que vai atender a você em diversos outros cenários, mas tem que mudar uma coisa ou outra. Aí a chance de depois dar problema, de você ter um efeito colateral, é mais fácil. E aí, por exemplo, por isso que é uma das coisas que eu utilizei, por exemplo, um cara só para validar. A única coisa que você pode ver assim que de fato o meu use case ele não valida nada. Ele só pega o retorno que esse cara me dá e só mapeia ele para de alguma forma que eu mando para a camada de apresentação. Então, por isso que eu criei esses caras aqui separados, porque aí se eu tiver uma validação em outro lugar de e-mail, então eu posso utilizar esse cara aqui, ele vai sempre estar expondo os mesmos caras para mim e fica mais tranquilo. Mas se você tiver um cara que o login, que o use case vai fazer a mesma coisa, você pode utilizar, não tem problema nenhum, não. Por exemplo, você pode ter um use case, ele não é só para validação, você poderia ter um use case que ele iria retornar para você um usuário. Bom, você concorda comigo que se no home, quando você abre o app, você tem que pegar um usuário para colocar lá a foto dele ou dar um boas-vindas com o nome? Sim. E se você também poderia pensar em ter no perfil, teria que pegar o usuário, porque você teria que preencher os campos com os dados dele e depois permitir que ele edite. Então, tanto no fluxo de home, eu poderia utilizar esse use case para trazer esse usuário, por exemplo, ou também no fluxo de perfil. Então, aí eu estaria utilizando o mesmo caso, o mesmo use case para outros cenários e ele atenderia. Deu para entender? Deu sim, valeu. Será que vocês estão conversando aqui no chat? Se tiver, eu quase não vejo. Não. Bom, mais alguma dúvida? Alguma coisa? Pode ficar à vontade a questionar. Itamar? Oi? Eu que tava na dúvida, que tava fazendo até hoje. Quando é que eu tiro uma coordinator de ser filha? Onde é que eu faço isso? Quando você vai de um fluxo para outro, que sabe que ele não vai voltar. Por exemplo, você está indo do login para a sua home. Teoricamente, você não vai precisar mais ali. Então, você pode remover. Mas se você for precisar dele ainda, se ele fizer parte ainda, você não remove. Mas, por exemplo, esse é um fluxo que ele iria acontecer, por exemplo. Ou se não, você poderia também, no momento que ele fizesse logout, você poderia pegar aqueles coordinators e também remover ele também.
Então, ele já não precisaria, porque ele fez um logout e depois teria que exibir de novo o login para ele tentar logar. Então, se você não removesse, você ainda teria os coordinators lá e aí ficaria uma bagunça depois. Não, Deu mas para entender? é mais ou menos saber onde qual o coordinator que eu chamo ele. Ele se chama o coordinator exit, ou o pai dele chama ele, como é que eu chamo essa variável? Ah, Porque fica sim. tudo... É porque... Porque eu só tenho- Pode falar. Não, porque a dúvida é que tem os dois fluxos. Eu tava pensando, sabe, como é que o App Coordinator sabia qual o fluxo que eu tenho que tirar. É porque quando ele tem essa implementação aqui do coordinator, ele precisa de um coordinator. Então, o que ele faz aqui? Quando você passa o seu coordinator aqui, no caso, seria o da autenticação, e aí ele vai nos filhos e remove ele, entendeu? Dessa forma. Não, Então, isso eu entendi. Coloca ele no App Coordinator. beleza. Você poderia ter aqui não é o caso, por exemplo, o que é que poderia fazer aqui? Nesse Data Authenticate aqui, do meu app, que o meu Authentication Coordinator expõe, eu poderia ter aqui dizendo de onde está vindo esse coordinator, beleza? E aqui seria esse cara aqui. Eu poderia ter algo assim. Aí aqui depois eu poderia chamar esse coordinator e eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, eu passaria esse coordinator, entendeu? Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer algo desse tipo aqui. Ou se não, por exemplo, como os coordinators eles vão passar com o seu pai, aí poderia, suponho que tivesse aqui um outro cara que vai dizer, ele deslogou, aí você poderia fazer a mesma coisa e só removendo esses caras daí. Entendi. Mais algum questionamento? Não. Era só experimentar como é que eu passava pro pai dele, quem é o filho. Tranquilo. Bom, então, pessoal, já que não tem, vamos encerrar hoje aqui mais cedo e mais uma vez, fica lá o que eu falei no início, se vocês quiserem, fica à vontade para pegar o projeto inicial, o que eu coloquei lá, começar a fazer o que eu fiz e se em alguma parte desse projeto se desenvolvendo, se tiver alguma dúvida, pode conversar comigo e tal, assim, fica assim, a vontade, fica assim, é livre para vocês, né? A ideia não é obrigar ninguém a fazer nada, mas assim, talvez, às vezes, desenvolvendo e tal, é mais fácil de internalizar, assim, algumas coisas, na hora que vai surgindo as dúvidas e vai ser legal tirar essas dúvidas. Mas, como eu falei, é opcional e é isso. Então, pessoal, agradeço aí a vocês por estar aqui e amanhã a gente se vê no último dia. Fechou, mano. Valeu aí. Show de bola. Valeu, Itamar. Valeu, Beleza, pessoal. valeu. Valeu demais. Valeu, Itamar. Até Valeu, mais. Itamar. Valeu, Itamar. Valeu, gente. Valeu, Itamar. Falou. Falou.